Muito bem, iniciamos a gravação. Fica o convite aí para abrirem as câmeras, por gentileza. Por favor. Obrigado. Olha só, nós tínhamos assim na nossa programação hoje dar sequência aos conteúdos e tal, a gente conversar um pouquinho sobre segmentação de mercado, mas, Cláudio, Letícia, mas, assim, nós temos um prazo relativamente pequeno para nós encaminharmos as pesquisas e tal, e por mais que eu tenha colocado os espaços lá do ambiente aula para a gente ir aperfeiçoando e ajustando as pesquisas, não adianta, tem algumas coisas que a gente precisa ir conversando, né? E por isso decidi que hoje, então, nós vamos trabalhar em cima da pesquisa. A gente vai fazer desta noite aqui a possibilidade. Por isso, eu pensei em duas alternativas. Uma, conversar com horários marcados. A Letícia vai lembrar lá da nossa disciplina de planejamento, eu agendava horários para conversar com cada grupo. Mas eu acho assim, eu acho que vai ser rápido, né? E acho que é produtivo todos os grupos assistirem à conversa de todos os grupos. São temas distintos, mas eu acho que exercita essa questão de formulação de questionário, de perguntas e tal, ver os cuidados que a gente... ver os erros, os cuidados, como é que a gente tem que trabalhar. Às vezes está muito claro o questionário na nossa... né, nós olhando e que estamos construindo, mas depois quando a gente começa a aplicar, e por isso que eu tinha já reforçado a questão do pré-teste, o quanto é importante, a gente começa a aplicar e começam a surgir dúvidas naqueles que estão respondendo, né? E isso é muito natural. Então, por isso que a gente vai hoje trabalhar um pouquinho em cima dos questionários. Só que eu estava olhando ali nos grupos, o grupo 1, já conversamos um pouco durante a semana e tal, fiz algumas observações, mas hoje vamos novamente trabalhar. O 2 também, o 3 também. O 4 eu ainda não vi o questionário. Então, o grupo 4, por enquanto, só o Guilherme, então não sei como é que está a situação. A Bruna não chegou ainda, Caroline também não, Tanise também não, e Camila também não. E o grupo 5 também, né? Tive contato com a Karina, tive contato com o Vinícius e tal, mas a pesquisa não apareceu ainda. Então, espero eles. Grupo 1. Vamos começar com o grupo 1. Letícia, Wesley, Cláudio, Lucas e Gabriel. Antes ainda do grupo 1, fazer uma observação geral. Quando nós dispararmos a pesquisa, isso nós já falamos nos outros encontros, mas eu vou reforçar. Quando a gente dispara a pesquisa, é importante que na apresentação, seja no e-mail, na rede social, enfim, já tenha um indicativo de a quem interessa aquilo, a quem está sendo endereçado aquilo, né? Para que as pessoas acessem realmente a partir de uma identificação ou de perceberem que fazem parte do público-alvo da pesquisa. E, além disso, a própria pesquisa é fundamental que ela tenha a pergunta, ou as perguntas filtro, né, que vão encaminhar decididamente a pessoa para responder as questões ou não. Porque mesmo assim, mesmo que a gente seja cuidadoso e faça um bom texto, seja por e-mail, seja né, enfim, da forma com que a gente vai disparar a pesquisa, muitas pessoas não leem com muita atenção e se dispõem, enfim, a clicar ali, a responder e tal, e começam a responder, mas não pertencem ao grupo que nos interessa. Então, estas perguntas iniciais sempre são muito, muito importantes, né? A questão da quantidade de pesquisas, só para reforçar, eu já tinha falado semana passada, nós vamos tentar o máximo possível. Esse é o nosso número a ser alcançado, o máximo possível. Eu penso que a gente, né, para ter um número interessante, que se possa, inclusive, pensar em algo maior do que simplesmente um exercício de aula, né, que a gente possa, de repente, até pensar em constituir
algum tipo de artigo ou matéria com os resultados da pesquisa, porque nós vamos ter, sim, todo o cuidado e o tratamento científico para se ter elementos que possam ser divulgados, mas para a gente alcançar essa possibilidade de publicar, de divulgar os resultados, a gente precisa minimamente atingir um número com de margem de erro aceitável no meio acadêmico. E eu não sei se nós vamos conseguir em função do tempo. Né? O que eu acho que eu comentei semana passada é que, dependendo do interesse do grupo, a gente pode não encerrar a pesquisa, fecha ela para atender o calendário acadêmico, para fazer a apresentação dos resultados até determinado momento, mas se alguém do grupo, ou o grupo todo, entender que está bacana os resultados e tal, e que seria interessante algum tipo de publicação, não precisa ser um artigo científico, né? Não precisamos produzir um artigo, 20 páginas dentro das normas e tal, mas algum tipo de publicação para encaminhar para o site do curso, para encaminhar para algum tipo de revista de administração, seja do conselho de administração, enfim. Bom, tranquilo, a gente pode fazer, e aí a gente daria um segmento a essa pesquisa, eu apoiaria vocês. E... puxa. Agora que... verdade. Não chegaram as intérpretes. Eu larguei direto. Ai, verdade, Márcio. Pior que eu não tenho contato delas. Vamos lá. Tá, então fica isso. Fica esse convite. Vocês sabem, eu me interesso muito por pesquisas e se alguém tiver interesse de levar adiante, não tem problema. Então a gente vai ter 2 calendários. O calendário acadêmico, dentro da nossa programação, o que conseguirem de respostas até o prazo limite que nós vamos ter dentro da disciplina, fecha ali, monta os gráficos, o formulários sempre nos dá facilidade para tratar os dados, montamos a apresentação, fazemos aqui a discussão com relação aos resultados, e se tiver essa vontade de ir além, a gente vai sem problema nenhum, e eu apoio, assessoro naquilo que for necessário. Tá? Então, grupo 1, eu vou compartilhar, se vocês me permitem, acho que não tem por que não... Vou compartilhar aqui, e a gente vai trabalhando no formulário aqui, ok? Então, Letícia está aí, o Cláudio está aí, o Lucas está, né? O Lucas está, e a Gabriela está também. Ok? Ok. Então, deixa eu ver, o de vocês é combustível ou não? Isso. Tá, ok. Combustível. Tá aqui. Já estão vendo aí, né? Sim. Muito bem, vamos lá. Eu não sei se vocês têm papel e caneta e tal, vão fazendo as anotações aí, abre um outro arquivo numa outra aba e vamos anotando tudo. E, por favor, o exercício é para a turma, então a Maria pertence ao grupo 3. A Maria, tá, mas isso aqui está errado ali, não poderia ser diferente. Vamos lá, todo mundo, tá? Todo mundo participando e tentando contribuir. Esta é a capa, essa é a apresentação. Então, acho que o título da pesquisa é uma coisa importante. Né? O título sempre é importante, para qualquer coisa. O título sempre atrai, afasta. Aumento elevado dos preços dos combustíveis.
não tá dizendo exatamente o quê. Chama a atenção a questão do aumento dos preços. Tá, mas o que é isso? Né? O que vai pesquisar? Acho que tem que ser mais específico. Pesquisa sobre, por exemplo, fala, Letícia. Não, eu ia te perguntar específico como, então. Pesquisa sobre a relação dos preços e o comportamento não é de consumidores de automóveis, e o comportamento de usuários, de motoristas, de usuários de transporte. Motoristas. Pesquisa sobre a relação de preço dos combustíveis, a relação entre preço de combustíveis e comportamento dos motoristas. Isso aí. Isso aí. Ok. É o que vamos trabalhando junto. Eu tinha dado uma olhada e tal, mas enfim, este formulário, aí tem uma breve explicação. Tá? Este formulário visa identificar se o aumento do preço de combustíveis fez com que motoristas, vamos botar direto, né? Fez com que motoristas, né, de automóveis movidos a gasolina, etanol e diesel começassem a repensarem o uso do mesmo, intensificando a busca por meio de transportes sustentáveis. Se o aumento do preço dos combustíveis fez com que motoristas de automóveis mudassem o seu comportamento. Ponto. Aqui não precisa também daí detalhar muito. Se mudou o comportamento, né? Se mudasse seu comportamento de consumo, os seus hábitos de consumo, os seus... É isso aí, tá? Tranquilo? Vamos lá. Aí, aqui, eu não entendi o que aconteceu aqui. O que é isso aqui? Sessão sem título? Professor, eu acho que deve ter ficado alguma coisa. Tem março. É para ser o nome da pessoa, será? Não, primeiro nós não vamos pedir nome, tá? Sim, sim. Aumento elevado dos preços dos combustíveis. Bom, esse título muda, né, conforme o que a gente viu ali antes. Até estou com um usuário errado aqui, mas não importa. Deixa eu trocar aqui. Não trocou. Tu já retirou ali? Sim. Tá. Então, eu acho que vocês poderiam fazer mais uma... eu acho que antes de gênero e idade, começa já com a pergunta filtro. Por exemplo, se a pessoa que a gente está pesquisando, se ela faz a utilização do meio de transporte. A terceira pergunta. Atualmente, você utiliza carro ou motocicleta movidos a combustíveis tradicionais como gasolina, álcool e diesel? Sim. Não. Não? Bom, se o cara respondeu não, eu não tenho como avaliar o impacto destes aumentos sucessivos se ele não está dirigindo, né? Se ele não está usando carro, nem moto. Então, se ele responde não, já encaminha assim, para um agradecimento e tal, e termina. Então, esta é que eu Essa digo... pergunta é muito fechada, tu fala? Oi? Essa pergunta ficou muito fechada? Não, eu estou dizendo que essa pergunta, ela é a primeira e é uma pergunta filtro, porque por mais que no texto do e-mail nós digamos que isso é para avaliar quem dirige, o cara entra, pode ser que entre.
E ele não dirige, ele nem tem carro. Tá? E aí tem a primeira pergunta, escuta, você utiliza automóveis? Você utiliza motocicletas? Sim ou não? Não. Ok, muito obrigado. Ele respondeu não, vai para uma sessão. Que termina, que é um agradecimento, que é uma frasezinha ali e Ele nem agradece. seguiria com a pesquisa daí, porque não faz sentido, né? Porque cada resposta que tu bota ali, tu tem a opção de dizer para onde que vai, se ele assinalar aquela resposta. Se ele assinalar sim, tu vai botar, vai para a sessão 2. E na sessão 2 tem uma série de outras perguntas lá que interessam a nós. Mas se ele disser não, vai para a sessão 3, sessão Y, sei lá, vai para outra sessão. E nessa outra sessão não tem pergunta nenhuma, tem uma frase, muito obrigado, tal, mas nós estamos fazendo pesquisa sobre comportamento de consumo para quem dirige. Agradecemos a atenção, valeu, tchau. Pronto, entendeu? É um filtro. O filtro já começa quando tu envia o e-mail dizendo que é uma pesquisa sobre isso, 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 isso. Às vezes as pessoas não se dão conta, não prestam atenção e entram, aí tem mais uma pergunta. Aí se ele respondeu sim, tá, então esse é a pessoa que nos interessa. Aí ele vai para a seguinte sessão. E na seguinte sessão, bom, aí sim, vamos perguntar o gênero, vamos perguntar gênero e idade. Vocês acham que estas duas são suficientes assim em termos de perfil demográfico? Poderia pensar em classe social, poderiam pensar em grau de instrução e tal, mas ok, já tem aqui 2 elementos que vocês julgam importantes. Fazer um confronto entre o comportamento masculino e o comportamento feminino, e o comportamento dos mais ou menos jovens. Porque tudo isto que vocês estão classificando nestas primeiras questões, peço mais uma vez a atenção de todos os grupos aqui, porque isso sempre vale para todos. Estas perguntas, elas são perguntas para vocês depois trabalharem com cruzamentos. Tá, agora eu quero, lá por dentro do Google Formulários, eu quero saber só as respostas do gênero masculino. Qual é o impacto, né, deste aumento do preço e tal, não sei o quê, só pelos homens. E vou comparar, fazer gráficos comparativos com a reação das mulheres. E eu quero comparar também como é que é esse pessoal que tem mais de 50, por exemplo, ou de entre 41 e 50, que supostamente, talvez, tenham isso e aquilo, comparar com os mais jovens, como é que está o comportamento deles, etc. Estas classificações iniciais que estão aqui evidenciadas nestas 2 perguntas, elas só estão aqui porque vocês vão trabalhar nelas. Senão não tem por que fazer pergunta que vocês não vão depois desdobrar. Tá claro isso? Então, vamos fazer por gênero? Ok, depois vamos trabalhar o gênero. Vamos fazer idade? Sim, então vamos trabalhar a idade. Será que grau de instrução poderia ser interessante? Eu acho que talvez até tenha alguma diferença, mas eu concordo com vocês que grau de instrução não sei o quanto produtivo, o quanto realmente poderia estar trazendo de informações relevantes sobre comportamento do consumidor a partir, olha, o pessoal que tem 3º grau está fazendo isso, o pessoal, sabe? Idade, eu acho que efetivamente tem diferenças de comportamento. Gênero, é possível que tenha. Classe social, não sei se é o caso, vocês não perguntaram. Sempre é uma questão assim mais, digamos que delicada ou sensível. Tem algumas pessoas que não gostam de informar quantos salários mínimos eles ganham, qual é a renda familiar, coisa assim. Então, também não vejo problema vocês não trabalharem nas questões de perfil em termos de classe social. Poderiam, dá para fazer algumas análises interessantes, classes sociais mais baixas, qual é o impacto que, né, esses aumentos do combustível estão causando, e aqueles que pertencem a uma classe social mais elevada, o quanto eles estão modificando o seu comportamento ou não. Claro que tem diferença, não tenho dúvida que tem. Se vocês acham que é interessante fazer esse tipo de confronto, então se inclui ali, né, mais uma pergunta de perfil. Por enquanto vocês têm 2. Gênero e idade. Poderia colocar renda familiar, né? Renda familiar. E renda familiar vocês colocariam até 2 salários mínimos, mais do que 2 até 5 salários mínimos, mais que 5 até 10 salários mínimos,
e acima de 10 salários mínimos. Bom, aí tu tem 4 categorias, uma categoria, né, de renda baixa, 2 de renda baixa média e uma de uma renda um pouco mais elevada. E aí, se faz esta pergunta, claro que nós vamos fazer confrontos. Agora deixa eu ver quem das pessoas que têm menos de 2 salários mínimos de renda familiar, o que eles responderam com relação a essa coisa aí de quando aumentou. Bom, vamos ver as perguntas que vocês vão fazer na sequência. E vão comparar com o pessoal aí que tem mais de 10 salários mínimos ou mais de 15 salários mínimos, o que eles responderam com relação a isso. Acho que dá. Vocês que decidem. Acho que isso dá. Grau de instrução, acho que dá, mas não vejo tanta importância. E gênero e idade, concordo com vocês que está bem. Sim. Tranquilo por enquanto? Vamos lá. Tranquilo. Eu acho que o gênero e a idade são informações que a gente consegue trabalhar bem. Eu, pelo menos, não sei se o grupo concorda, mas eu acho que eu não colocaria a salário. Tranquilo. Que eu acho que realmente, assim, é um pouco delicado e eu acho que muitas pessoas preferem não responder. Sim, é verdade. Não sei até que ponto o salário seria relevante, né? Não, que tem importância tem, mas acho que vocês já têm aqui elementos para fazer assim boas análises. Vamos lá, vamos adiante. Também não precisa decidir agora, mas né, fica aí para vocês decidirem. Aí, feito isto, bom, agora vem as questões relacionadas ao comportamento, que é o que vai fechar o formulário, certo? Então vamos dar uma passada rapidamente nestas questões com relação ao comportamento. Atualmente você faz uso, essa aqui já foi, que é a filtro. Isso. Aí, você utiliza veículo particular por qual motivo? Comodidade, rapidez na locomoção, gasto menor do que transporte público, falta de transporte público de qualidade. Se alguém na aula pensa em alguma outra alternativa, por favor, sugira. Mas acho que está bem. Você utiliza veículo particular por qual motivo? Comodidade, rapidez na locomoção, gasto menor do que... Vejam que vocês estão colocando aqui alternativa simples, né? Quer dizer que ele tem que optar por uma. Ele não pode, por exemplo, achar que gasta menos do que o transporte público, porque teria que pegar 2 ou 3 conduções para chegar num lugar que de carro ele chegaria mais rapidamente, mas também por comodidade, quer dizer. Aí a gente tem que pensar se vale a pena colocar escolha múltipla ou não. Porque uma não elimina as outras, né? Elas podem Sim, acontecer. mas eu acho que quando a gente para e analisa essas opções que a gente colocou, a pessoa que está respondendo, com certeza vai ter uma que é o ponto-chave, sabe? Pode ser sim, devido ao gasto menor do que o transporte público e a rapidez na locomoção. Mas mas o que eu realmente... acho que talvez a gente possa colocar essa que dê para marcar mais de uma opção, não pode ser assim? O intuito dela seria a principal, entendeu? O principal motivo por que tu tá utilizando o carro, que tu não tá utilizando o carro. Então, destaca, assim, qual o principal motivo para você atualmente estar utilizando o veículo particular? Qual o principal motivo? Senão ele já bota a comodidade, nem pensa muito ali adiante, mas quando tu bota a principal, ele talvez seja levado a ler as outras. Qual o principal motivo para você atualmente estar utilizando o veículo particular? Tá legal, boa. E aí deixamos escolha simples, ele vai ter que se posicionar. Com o constante aumento nos valores dos combustíveis, isto aqui poderia ser uma nova sessão. Vocês viram que dá para abrir sessões, né? Porque nesta sessão aqui,
Não todas, mas algumas têm essas perguntas de concordância, tem 3. E aí é bom agrupar elas. Mas vamos lá. Com o constante aumento nos valores dos combustíveis, eu diminuí o uso do meu veículo automotor. Normalmente tem uma orientação quando vem assim afirmações em nível de concordância, por isso que eu disse que talvez fosse interessante abrir uma sessão. Na abertura da sessão, né, aspectos comportamentais, dá um nome ali, né, comportamento a partir do preço, alguma coisa assim, e explica. Leia as afirmações e assinale o quanto você concorda com elas. Porque tu está fazendo perguntas assim diretas, né? Você utiliza? Por qual motivo e tal? E aí daqui a pouco vem uma afirmação. Muda. Se é afirmação, é outro formato de respostas e normalmente se explica. Pedimos que você leia as afirmações a seguir e assinale o seu nível de concordância. E aí vem as afirmações e as respostas. Afirmações e respostas. Com o constante aumento nos valores dos combustíveis, eu diminuí o uso do meu veículo. Tá. Eu utilizo o meu veículo para ir ao trabalho todos os dias. O que me convençam, esta aqui eu estou plenamente convencido. Me convençam que esta aqui... Por que vocês querem saber isso? Eu utilizo meu veículo para ir ao trabalho todos os dias. Seria mais ou menos para fazer tipo um levantamento para ver se ele realmente é um usuário que tem mais frequência, porque tem gente que vai esporadicamente, né? Eu acho que também seria uma pergunta que depois a gente poderia cruzar as respostas com a pergunta 4, professor. Mas aí, quando são essas perguntas assim, que isso é perfil, né? Isso quase que é uma pergunta para tu jogar aqui para cima. Depois de tu perguntar se ele usa, tá, usa, ok, esse nos interessa. Gênero, idade e intensidade. Gênero, idade e intensidade de uso, né? Você utiliza seu veículo para ir... E talvez não é trabalho, mas vocês depois vão perguntar se é lazer ou não tem uma pergunta sobre isso? Ou é só trabalho? Porque assim, eu utilizo meu veículo para ir ao trabalho todos os dias. Sim, eu acho que a gente pode redefinir a pergunta, não só o trabalho. E vai que eu não trabalho. Sim. E saio e uso o carro todo dia. Vai que, né? Sei lá. Né? Atualmente não estou trabalhando, atualmente só estudo, mas tenho carro, tá? Mas e a renda? Bom, é um problema meu. Sim. Mas pode ter, né? Eu acho que a gente não precisa necessariamente colocar o trabalho, né? Com que frequência você utiliza o veículo? Ou podemos falar, quem sabe, não sei se não complicaria, eu vou conversando com vocês e pensando alto, e vocês vão fazendo o mesmo exercício. Não sei se o quanto, né? O quanto a pessoa utiliza, não só a intensidade, se é todos os dias, se é 2 vezes por semana, se é só final de semana que ele pega o carro. Então eu tenho o carro e vou trabalhar de ônibus, mas final de semana eu dou umas passeadas por aí. E essa pessoa não interessa para vocês? É uma pergunta agora, que me veio. Eu, por exemplo, vamos supor, eu trabalho, mas eu uso o transporte público. E final de semana não tem um final de semana que eu não saia para dar umas voltas por aí. Interessa as minhas respostas para vocês? Eu acho, professor, o grupo pode complementar, mas o que interessa realmente é a frequência com que tu usa o carro. Tá, mas então interessaria as minhas respostas, certo? Para ver o que impacta nas minhas saídas nos finais de semana, por exemplo, se estes aumentos estão modificando o meu comportamento. Porque eu sou um usuário, eu tenho um automóvel, não vou trabalhar com ele. É uma hipótese, né? Uma suposição. Mas eu não vou trabalhar com ele. Mas finais de semana eu sempre gosto de dar uma passeada, eu dou um pulo na praia, eu vou aqui, vou ali. Acho que é importante a gente saber se este é um usuário, um consumidor,
que teve afetado o seu comportamento ou não. Concordam? Concorda, Sim. grupo? Só tô pensando aqui como é que a gente poderia formular essa pergunta. Qual a frequência de utilização do seu veículo? Ele coloca todos os dias, Isso apenas aí. dia de semana ou apenas final de semana? Isso aí. E jogaríamos para o perfil. Concordam? Lá para o início. Qual a frequência de uso, qual a frequência que você utiliza seu veículo? Diariamente, todos os dias da semana, para ser bem explícito, todos os dias da semana, apenas nos dias úteis, apenas nos finais de semana, eventualmente, raramente. Pronto, é o cara que pega uma vez por quinzena, porque quase já não está mais usando, eventualmente, aí uma ou duas vezes, todos os dias, mas só dias úteis, final de semana ele não usa, só final de semana nos outros ele não usa, ou usa todo dia. Acho que contemplaria, sim, um perfil, né? O cara que vive andando de carro, o cara que usa muito para o trabalho, mas nem tanto para casa, o cara que usa mais final de semana para passear, mas não usa para o trabalho, que existe também, e as pessoas que estão cada vez dirigindo menos, aí o carro tá meio que estacionado ali. Concordam? Sim, a gente altera depois. Se acham que não, por favor, a gente discute um pouquinho mais, porque, né, são as coisas que vão me ocorrendo. Mas eu acho que é interessante, assim, porque daí tu tem mais um elemento para o perfil ali para depois fazer os cruzamentos, como tu falou, Cláudio. Bom, vamos lá. Aí, o que eu fiz aqui? Então, essa do aumento dos combustíveis passa a ser uma afirmação. Você faz uso da prática da carona, saiu corona ali, é o hábito, né, do coronavírus aí. Você faz uso da prática da carona compartilhada com a finalidade de economia? Sim. Não, mas gostaria, caso tivesse a oportunidade, não, e não pretendo adotar esta prática. Ótimo, ótimo. Achei boa essa. Eu não teria me lembrado dessa pergunta. Eu diminuí o uso do meu carro para o uso de lazer. Eu diminuí o uso do meu carro para o uso de lazer. É aqui que eu tinha visto que vocês falavam de lazer. Talvez a pergunta ficou um pouco vaga, professor. A gente poderia atrelar alguma coisa ao aumento da gasolina, do combustível em si, né? Mas a próxima vai trabalhar isso, né? Tu bota fator decisivo, né? Mas eu acho que sim, porque a questão central é relacionar preço, né? É o preço. Então, eu acho que vocês talvez tenham que ser objetivos. Depois vocês vão trazer outros elementos na questão seguinte ali, para ver se, né, o preço é o preponderante. Mas aqui eu acho que sim, né? Com os sucessivos aumentos no valor dos combustíveis, eu reduzi o meu uso, eu reduzi o meu uso, o uso do automóvel, o uso do veículo. Com o aumento sucessivo do preço dos combustíveis, eu reduzi o uso do veículo. Se realmente ele reduziu, assim, ó, significativamente, ele vai dizer concordo totalmente. Ele reduziu, ele acha que reduziu um pouco, sim. Aí ele vai botar concordo parcialmente, né? Ou se ele acha que não reduziu, ele vai discordar parcialmente. Se ele tem certeza que não reduziu nada, discorda totalmente. É isso aí. Pegaram ali, mais ou menos, o formato Sim. da pergunta? E aí a outra, vocês mantêm a questão do preço. Qual o fator decisivo para a escolha? Aqui já é outra coisa. Aqui é a escolha
do posto de abastecimento. Qual fator decisivo para a escolha do posto que você irá abastecer? Acho que até a gente poderia fazer uma pergunta, se vocês concordarem, com relação ao grau de fidelidade que nós temos em relação aos postos. Podia perguntar, você abastece sempre no mesmo posto de combustível? Aí ele poderia responder sim, invariavelmente no mesmo posto. Sim, mas eventualmente também abasteço em outros. Não tenho preferência por nenhum posto de combustível. Vou botar 3 alternativas para ver o quanto nós, e isso é comportamento, né? O quanto nós nos comportamos fielmente aos postos de combustíveis. E sem eliminar essa, eu não estou dizendo que é no lugar dessa, essa aqui é importante. Qual o fator decisivo para a escolha do posto que você abastece? Preço, atendimento. Eu acho que tem que ter bandeira aqui, vocês não acham? Que talvez seja isso da procedência do combustível, né? Mas bandeira, eu acho que poderia botar bandeira do posto. Ou bota entre parênteses, né? Bandeira do posto. Sim. A procedência do combustível, que seria a bandeira do posto. Preço, atendimento. Como é que se diz? As lojas de conveniência. Ter junto, né? A loja de conveniência, tem gente que adora ir no posto ali. A estrutura de atendimento. A estrutura de atendimento. Ele só não pode confundir a segunda resposta, que é o atendimento, com essa estrutura, né? Infraestrutura, né, oferecida. Infraestrutura oferecida, porque tem postos que já tem ali uma estrutura legal para tu fazer, para tu né, fazer a calibragem de pneu, se tiver que trocar o óleo, tem a lojinha, tem isso, tem aquilo e tal, tem toda uma estrutura. A infraestrutura geral, acho que caberia. E outro, isso aí, e outro. Você voltaria ao posto caso seu primeiro atendimento não tenha sido satisfatório? Você voltaria ao posto? Aqui vocês estão avaliando só atendimento, né? Só atendimento. E esse primeiro atendimento não tenha sido satisfatório é amplo também, né? O que pode representar um atendimento não satisfatório? Mas acho a pergunta importante. Isso aí representaria, por exemplo, a demora para abastecer, né? Porque tem postos que tem 2 frentistas para uma quantidade grande de carro, né? E aí o cara fica, às vezes, 10 minutos só para conseguir abastecer. E aí vai para a loja de conveniência, que às vezes tem uns que só a loja de conveniência que tu consegue pagar. Sim. Né? E aí vai mais o Mas, tempo. Lucas, tu está trazendo outro fator decisivo para a escolha do posto, que é a pergunta anterior, né? Agilidade no atendimento. Talvez essa seja a palavra que estivesse faltando no atendimento ali, para não confundir com infraestrutura, né? Preço, agilidade ou rapidez no atendimento, infraestrutura, né, ampla do local, né, do posto, procedência do combustível, entre parênteses, bandeira e outro. Tá. Agilidade. E você voltaria ao posto caso o seu primeiro atendimento não tenha sido satisfatório? E aí pode, então, para deixar um pouco mais claro, se vocês concordarem, poderia ficar entre parênteses, ali antes do ponto de interrogação, a mesma pergunta. Você voltaria ao posto caso o seu primeiro atendimento não tenha sido satisfatório? Entre parênteses. Agilidade, cordialidade, né? Agilidade, cordialidade, o que mais? Cuidado, né? Cuidado, atenção, qualidade do serviço, porque é muito Qualidade amplo do isso, né? combustível também. Isso aí. Isso aí. Tá, bom, assim,
Flávia, seja bem-vinda. Não sei se vocês tiveram algum problema no link aí e tal. O Márcio estava apavorado e infelizmente, né, eu não consigo falar falar em Libras. Eu achava que hoje não tinha aula. Eu estava bem tranquila aqui. Pois é, mas tínhamos Desculpa. aula. Não. Agora fico com vergonha. Que nada. Acho que muita gente estava achando que era feriadão. Ok, é isso. Se vocês lembrarem de mais alguma montando, tá? Fazendo esses ajustes e tal, mas eu acho que aí tá legal. Aí eu acho que tá perfeito. Faz esses ajustes aí, pode disparar. Tá, eu ia dizer, professor, a gente pode fazer os ajustes que foram pontuados aqui e já disparar a pesquisa? Eu acho que sim, se ficou claro tudo, né? Tenham sempre em mente, assim, uma revisãozinha e tal, né? Para ver se tá... Às vezes passa um errinho e tal. Acho que... Mas dá. Tá, Tem essa questão da sessão ali. Se quiserem me mandar o link e eu dar uma olhadinha rapidinho, ou eu ser o primeiro a responder, posso ser o primeiro já a responder, né? Beleza. E aí eu já respondo e se tiver ok, vocês já disparam. Só fazer um questionamento, qual que é o prazo de entrega mesmo? Nós vamos ter que... Eu acho que nós vamos ter que negociar isso aí, porque assim, ó, seria a semana que vem apresentar. Mas aí a gente vai comprometer, inclusive, a coleta, né? Talvez para a semana que vem vocês tenham que encerrar, sei lá, no sábado, sexta, para poder tabular e analisar, interpretar. Vai ser um período muito pequeno. Eu não sei se tu chegaste a estipular um número de pessoas pesquisadas. Não, é isso que eu expliquei. Nós vamos fazer o máximo possível, né? Assim, ó, usuário de usuários de automóveis, bom, é uma população, a gente chama de população infinita, né? População infinita, dentro do processo de estatística, são grupos que tenham mais de 100 mil integrantes, elementos. E, obviamente, que a gente tem mais do que isso nesse espaço que nós vamos disparar. Nós não vamos disparar uma pesquisa só aqui para quem mora em Porto Alegre, só para quem mora na região metropolitana e tal. Então, possivelmente, vocês teriam que, para ter assim, um número cientificamente aceitável, teria que ser em torno de 340 questionários. É bastante, né? Sim. Mas, enfim, daqui a pouco todo mundo no grupo, se mobilizando e tal. Lembrem-se sempre de fazer um textinho breve, assim, convidando, né? Senão o pessoal vê o link ali, já tem medo, explicando e tal, mas é por aí. Vamos tentar o máximo possível e depois, se for do interesse do grupo, a gente e tiver bacana, assim, os resultados e tal, a gente pode dar continuidade à pesquisa e depois pensar em encaminhar para algum lugar a publicação, tá? Mas assim, ó, vamos disparando a pesquisa e a apresentação nós vamos deixar... pior que vem 20 de setembro é feriado. Se não for no dia 13, vai ficar para o dia 27. Mas eu acho que é melhor a gente ter um pouco mais de prazo do que fazer tudo corrido e não sair um trabalho bem feito. Tá? Vamos fazer isso. Não vai ser semana que vem. Nós vamos deixar para depois. A semana que vem a gente vê como é que está indo, trabalhamos conteúdos, depois vem o feriado e a gente... Não tem problema. A gente reorganiza os temas aí do nosso calendário e vamos fazer essas apresentações, assim, finalizar a pesquisa com um pouquinho mais de tranquilidade, com um pouquinho mais de prazo, mas para ter o resultado melhor. Então já fica aqui anunciado, decisão agora, mas é isso aí, 27 de setembro, tá bem? Ok. Professor, a gente, não sei se a ideia era todo mundo olhar a pesquisa de todo mundo, ou na medida que tu for passando, a gente pode reunir o grupo e dar vazão nos... Até podem, se quiserem olhar os próximos também, eu não vejo problema, ao contrário, porque sempre tem, né, alguma coisa que pode surgir como uma ideia, tá? Mas não tem problema também se quiserem já ir se organizando. Eu vou trabalhar agora com o grupo 2, que está aí o Márcio, está o Israel e a Luana, é isto? Estão aí me ouvindo? Isso. Israel, já estão vendo ali o formulário já, né? Aham.
E tô com ele aberto aqui também. Perfeito. Luana está na sala, o Márcio sim, Luana. Acho que a Luana estava aí também, né? Eu acho que tá. Tá, mas assim, ó, então presentes do grupo 1, Letícia, Cláudio, Lucas e Gabriela, né? Só o Wesley que não apareceu, pelo menos por enquanto. O Wesley teve um imprevisto, o professor não vai poder participar da aula de hoje. Tá. Mas ele está acompanhando no paralelo com nós aqui. Tá. Gabriela, tudo tranquilo? Não ouvi a tua voz, tá tudo bem? Sim. Tá bom, então. Então tá, grupo 1, vocês é que sabem. Se quiserem acompanhar um pouquinho aí o grupo 2, se não, fiquem à vontade, tá? Vamos para o grupo 2. Então, o grupo 2, atendimento do suporte de empresas provedoras de internet. Aquilo que eu falei para o grupo 1 vale para vocês também. O título da pesquisa é importante já ser, né, elucidativo. Então, pesquisa sobre atendimento do suporte de empresas. O título e o texto introdutório tá numa ideia inicial que a gente teve que ela já se perdeu. Eu vou reformular isso daí por completo. Tá, a pesquisa, então vamos lá. A pesquisa é sobre... É sobre o comportamento do consumidor de telefonia e internet. Tá. Eu acho que vocês tinham pensado no pós-venda, não era? A gente pensou primeiro numa questão de atendimento. Como seria como que seria a manutenção, como que a empresa mantém o teu contrato, assim, o que ela faz para manter o teu contrato, visando nessa coisa de pandemia agora que todo mundo precisa estar conectado o tempo todo, como que era o serviço do suporte e tal. Só que isso daí com as tuas colocações foi se dissolvendo com o tempo. Eu estraguei tudo. Mais ou menos. Não necessariamente. Tá bom. Vamos lá. Então a gente tem que trabalhar depois aqui essa introdução, né? Uhum. Gênero, ok. Idade, vocês ouviram o que vocês prestaram atenção no que eu estava falando para os demais? Poderíamos, né, também trazer aqui grau de instrução, se achassem importante. Poderíamos também trazer a questão da classe social, se achassem importante. Isto para fazer análises cruzadas, desdobramentos, aquilo que eu dei o exemplo. Agora eu quero saber qual é o comportamento do público masculino com relação, vamos supor aqui, com relação a se ele usa para trabalhar ou estudar, comparando com o público feminino. Isso é importante a gente fazer essa análise cruzada e tal. Então, mantém. Uhum. Se vai ter análise desdobrada no que diz respeito a gênero, então pergunta. Se não vai ter, elimina. A gente não pode fazer pergunta que depois não vai ter né, sentido, não vai ter uso. Mas sim, gênero, eu acho. Gênero, só para encher linguiça, né? Gênero eu acho que é importante. Eu acho que a idade, sim, porque a idade tem possivelmente, né, comportamentos distintos aí nessas faixas etárias. Acho que as faixas etárias ali estão bem definidas, né? Uhum. É um pouquinho diferente do outro grupo. O outro grupo foi estender um pouquinho mais. O último grupo começava a partir dos 50 anos. Mas acho que está bem também. Aí vem as questões, vamos ver se isso aqui ainda é de perfil, se é de perfil ou se é de comportamento. Porque a gente faz as perguntas para definir um perfil e depois estas vão cruzar com as perguntas de comportamento. Você é responsável pela internet da sua casa. Aqui eu tinha feito um comentário, eu lembro, né, talvez até para abrir, desdobrar isso aqui. Pago, uso bastante, acompanho a qualidade de serviço e entro em contato com o provedor quando necessário. As opções que tinham era só sim e não, né? Daí eu desdobrei mais, expandi mais as opções. Sim. Eu não, né? Nossa. Sim.
Não pago, porém uso bastante, verifico qualidade e entro em contato com o provedor se necessário. Não pago e só uso esporadicamente. Talvez. Talvez grupo Israel, Luana. Luana, tu me ouve? Tá me ouvindo? Sim. Tá. Márcio, Israel e Luana. Talvez tenhamos que ter, como no grupo anterior, uma pergunta já filtro aqui no início, estou pensando assim, que já elimina, né? Se o cara não... Essa pergunta aí, o meu intuito inicial era ver se era daquelas pessoas que ela tem internet em casa só para ter, para de vez em nunca abrir um Netflix, ou quando chega uma visita, ou se ela se ela tem internet e usa constantemente, diretamente e tal. E depois, mais pra frente, eu até pergunto que tipo de uso que ela tem dessa internet, né? Se precisa ser uma internet super estável, se precisa ser algo que permita oscilações. É que eu estou pensando nessa pergunta aqui meio ainda... Ela não é uma pergunta sobre comportamento, talvez tenha um pouco aqui de comportamento, mas ela é muito de perfil ainda. Sim, tem o cara sim. que é o que paga, mas não tá, né, nem acompanha, não sabe, não usa, nem usa, que é a segunda opção. Isso é perfil. Não, eu pago aqui, mas eu nem sei, os meus filhos que usam. Ou Sim, eu pago e eu que uso e tal. Isso é perfil, né? Sim, Então, eu não dividi talvez em sessões, mas ela ainda é perfil. Em teoria, ela ainda é perfil. Eu acho que essa pergunta, ela é de perfil e é de início. Então, você qual a sua... Você é o responsável pela internet da sua casa? Usa mais, verifica, né? Tem que mudar alguma coisinha na pergunta, assim. Qual a sua posição? Qual a sua posição? Né? Qual a sua relação Com a internet na sua casa? Alguma coisa assim, né? Aí eu pago, uso e tal, qual a sua posição ou relação com a internet na sua casa? Tá, legal. Tá, e se o cara só tem um celular ali, ele vai responder. Ele não tem internet, não tem banda larga. Tá, isso daí eu acho que daria pra botar no título, especificando que é sobre banda larga. Porque se ele não tem banda larga, não vai interessar, né? Não, eu acho que não interessaria tanto. Nós temos que ver isso. Porque daí não. Se tu não tem banda larga, dificilmente tu vai trabalhar com a internet. A não ser que seja algo de vendas, algo que tu precise, sei lá, usar um WhatsApp só para contatar cliente, coisa assim. Mas no início eu tava pensando mais em quem acessa VPN de empresa, quem usa acesso remoto em um computador que está na empresa, quem precisa ficar horas assistindo numa chamada, assistindo aula, que nem a gente está agora. Então, eu acho que antes de você, o responsável pela internet da sua casa, eu acho que tem que perguntar: você tem internet banda larga em sua casa? Uhum. Tá, beleza. Tá. Sim ou não? Não. Uhum. Se ele respondeu não, ok, muito obrigado, vai para uma sessão onde tem uma frase lá encerrando a pesquisa. Toda resposta, quando tu está construindo o formulário, tu sabe que ela pode ser encaminhada para uma sessão. Então, se o cara assina lá não, tu encaminha para a sessão lá que tem uma frasezinha, muito obrigado e tal, tchau. E se ele responde sim, ele segue. Aí tu vem, você é o responsável pela internet? E aí vai, tá? Bom, você usa a internet para trabalhar ou estudar? Caso a resposta seja sim, você tem a necessidade de ficar conectado com o sinal por muito tempo seguido. Pai, eu acho que vocês estão fazendo duas perguntas aqui, 2 ou 3 perguntas, tudo junto.
Acho que vocês podiam abrir isso aqui. Sim, preciso ficar conectado por várias horas do dia. Sim, porém faço apenas acessos pontuais da plataforma de trabalho e estudo. Não uso internet para trabalhar nem estudar. Qual... Eu acho que tu tem que... Você utiliza a internet para... Tá? Antes desta aqui, ou... Enfim, antes dessa, eu acho que você tem que perguntar. Qual o uso da internet banda larga atualmente para você? 2 pontos. Utilizo para o trabalho. E eu acho que pode botar home office, porque, né, se ele está trabalhando na internet em casa, home office. Utilizo para o trabalho. Utilizo para estudar. E utilizo para lazer. E aí, Israel, Luana e Márcio, vocês sabem que tem aquelas respostas de múltipla escolha, né? Ele pode... Aí tu tem que mudar aqui, que aí normalmente aparece um quadradinho aqui, em vez das bolinhas. Quando aparece quadradinho, significa que ele pode assinalar mais de uma. Ele assinala uma e a outra e não desmarca a anterior. Sim, é a caixa de seleção. É caixa de seleção. Então, porque aí tu coloca essas 3. Né? Lazer, trabalho e estudo. Né? E pode botar entre parênteses, quando tu perguntar, né? Qual a finalidade de uso da internet em sua casa? 2 pontos. E tu pode botar entre parênteses. Escolha múltipla. Trabalho, estudo e lazer. Tá, isso é uma coisa. E agora, aí tu faz, né, a outra pergunta, separa elas. Qual o tempo médio de uso da internet atualmente? Qual o tempo de uso da internet atualmente? Que aí tu tá abrindo estas duas, uma, qual o motivo que tu usa e qual o tempo que tu usa. Tá? Pegou? E daí Sim, e daí nas respostas eu posso especificar o tipo de uso para... O tempo tu pode colocar assim, eu acho que tu tem que colocar assim... Algo mais descritivo e não tanto X horas, Y horas. Não, eu tô pensando em horas. Eu tô pensando que tu vai colocar assim, ó... pelo menos, sei lá, tem que colocar... Utilizo 1 ou 2 horas por dia. Né? Utilizo de 3 a 5 horas por dia. Utilizo mais do que 5 horas por dia. Acho que tem que ser assim. Tem que botar um uso pequeno, um uso intermediário e o cara que passa o dia sentado ali na frente. Né? Eu dei um chute aqui, talvez vocês possam até fazer algum tipo de pesquisa para montar a pesquisa de vocês. Ver assim, o que já existe de estudos com relação ao tempo que as pessoas acessam e ficam conectadas e tal, e estabelecer esses padrões. Né? Pessoas que... Mas eu acho que ficaria por aí, ó. Eu utilizo no máximo até 2 horas por dia, que já é um bom uso. Eu utilizo entre 2 e 5 horas por dia, ou 6 horas, e eu utilizo mais do que 6 horas por dia. Ou 5 horas, alguma coisa assim. Mas eu colocaria 3, classificaria em 3. Tá? Tá legal. E o que levou você a contratar esta operadora? Pois é. Panfleto, anúncio, recomendação de conhecidos. Mas eu acho que tem muito mais opções aí. Por exemplo, tem as pessoas que ligam para a gente, né? As pessoas que... Os e-mails que nós recebemos,
as ofertas nas redes sociais, né? Bom, aí está ali, anúncio em rede social, anúncio na TV, anúncio em rede social, recomendação de conhecidos. Por incrível que pareça, ainda distribuem um bocado de panfleto, né? Acho que daria para colocar até venda porta a porta, porque esses dias a Oi tava me incomodando aqui. De porta em porta? Uhum. Uma pranchetinha na mão, batendo de casa em casa. Tá, e o outro aqui, grupo, este outro aqui, tem que especificar, tem a opção para a pessoa escrever. Porque aqui está fechado, aqui ele não está tendo a possibilidade de escrever. Tem que pegar aquela opção que ele pode digitar e explicar o que é, tá? Então, quando botar outro, ele tem o espaço. Então, isso aí, pode botar de porta em porta, né? Recomendação de conhecidos. Né, ligação, esse telemarketing, né, telemarketing, acho que cabe também. E aí, aqui tu vai entrar com relação ao atendimento prestado. Temos que lembrar que, pode ter alguma coisa com relação ao atendimento, mas o que nós queremos saber é sobre o comportamento, como é que as pessoas se comportam. Então, mais do que atendimento, eu preciso saber o quanto ele vai ter uma atitude diferente a partir de uma falha no atendimento e tal. Mas, ok, em relação ao atendimento prestado. Mas esse atendimento prestado é em que momento, Israel? Em relação ao atendimento prestado? Eu acredito que basicamente em todos os momentos. Tanto no pré-venda, o pós-venda e depois, né, caso ocorra algum problema e tal. Não sei, porque eu acho que teria que ser mais específico. Sim. Em relação ao atendimento prestado, eu ficaria com a dúvida, mas que atendimento? Eu deixo suspensa essa aqui por enquanto, tá? Tá. Anota aí. Depois a gente volta ali. Qual a importância que você dá para a agilidade do suporte técnico prestado por operadores de telefonia e internet? Isso é uma pergunta importante, né? Quer dizer, o quanto ele considera isso algo relevante, inclusive para trocar de operador ou não. Então, qual a importância que você dá para a agilidade do suporte técnico? Instalação da linha, manutenção da rede, prestado por operadores de telefonia e internet. Muito importante. Eu tiraria o indiferente, ou até pode deixar o indiferente, mas tu coloca mais duas opções: muito importante, importante, indiferente, pouco importante e nada importante. Tira o indiferente e bota pouco importante e uma quarta, nada importante. Tá. A qualidade de atendimento poderia levar você a trocar de operadora? Sim, provavelmente sim, não. Ok. Um plano com valor diretamente mais baixo do que o que você já paga é suficiente para você trocar de operadora? Eu receio que a maioria das pessoas vai colocar talvez aí. Só o cara que está muito satisfeito com a operadora e é muito fiel à operadora vai dizer não. Não troco de jeito nenhum. Porque fora isso, né? Tu chegar e dizer um plano com valor diretamente mais baixo do que o que você já paga é suficiente para você trocar de operadora? Eu não diria que sim, né? Porque se vem uma operadora que, sei lá, nunca ouvi falar e tal, tá bem mais baixo, não vou trocar, né? Ou talvez troque, mas não posso dizer sim. Então eu estou pensando aqui se não teria um outro formato aqui, um plano... Um plano com valor diretamente mais baixo do que o que você já paga é suficiente para você trocar de operadora? Quem sabe vamos ser mais específicos. Vou dar uma sugestão.
Se uma operadora tradicional do mercado oferecer um plano semelhante ao seu, com 10%, com um valor 10% abaixo do que você paga, você troca de operadora? Se uma operadora tradicional, vai ser uma que a gente nunca ouviu falar, que de vez em quando aparecem umas coisas meio estranhas. Mas se uma operadora tradicional do mercado oferecer para você um pacote idêntico ao que você tem, mas com 10% abaixo do valor que você paga, você troca de operadora? Sim. Aí sim. Sim, talvez, não. Porque aí vai ter gente... Aí nós vamos ver. Pegou? Pegou, grupo? Israel, Luana, Márcio. Sim, pegaram? tá anotando aqui. Tá. Esse gostaria de deixar um parecer falando sobre seu provedor, não sei se é importante. Não é que não seja importante, mas eu acho assim, ó, que dá um trabalho enorme se as pessoas começarem a escrever depois para vocês organizarem essas informações. Uma coisa é pegar e botar um gráfico aqui, ó, saber, né? Tu fecha ali a planilha e está pronta a resposta. Agora, as pessoas escrevendo, vai dar um texto, assim, muito texto, se as pessoas quiserem escrever. E vocês vão ter muita dificuldade para organizar essas informações. Eu tiraria essa, tá? E aqui eu mudaria essa pergunta aqui. Porque é uma pergunta interessante, mas ela tem um formato talvez um pouquinho mais adequado. Deixa eu ver essa aqui antes. Em geral, como você avalia a sua experiência com o seu provedor de internet? Excelente, bom, regular, ruim, péssimo, ok? Para saber como é que estão, né, atualmente. Aquela que eu tinha dúvida, qual era? Peraí, eu aqui, tenho ela né? destacada. É o do chatbots e atendimento presencial. Em relação ao atendimento prestado, quão importante você considera essa questão? Só vamos colocar então no início aqui, de maneira geral, começar ela, de maneira geral, quando você necessita de algum tipo de atendimento, de maneira geral, quando você necessita de algum tipo de atendimento, não, mas aí eu estou indo para o nível de o quanto ele está. Não, então, desculpa, de maneira geral, qual o grau de importância que você considera para o atendimento prestado em situações variadas pelas operadoras ou pelas provedoras de internet? Não me pede para repetir que eu já esqueci como eu falei. De maneira geral, qual o grau de importância que você considera para o atendimento a situações variadas prestadas pelos provedores de internet? Pegou? Tá. E aí nós estamos lá no fim. Aqui já foi. Em geral, como você avalia, essa aqui vocês tirariam, a pergunta aberta. E sim, a última é assim, ó, numa escala de 0 a 10, qual a chance de indicar? De indicar, exatamente. Tá, legal. Que é a pergunta definitiva, né, que tem uma teoria sobre isso. Numa escala de 0 a 10, qual a chance ou a probabilidade de você, né, indicar o provedor de internet, o seu provedor de internet para algum conhecido? Qual a probabilidade?
Uma escala de 0 a 10. Uhum. Tá legal. E aí fechou. Tu acha que tá faltando alguma coisa? Não, agora, né? Agora eu acho que vocês trabalham nessas alterações Uhum. e aí depois me enviem, que eu vou ser o primeiro a responder. Uhum. Mas se eu tiver alguma dificuldade de identificar alguma coisa, ainda havia. Eu só vou dar o ok depois que eu responder. Consegui responder, ficou tudo claro, tudo certo, não ficou nenhuma dúvida. Eu aviso vocês, olha, já respondi, vocês já podem também começar a disparar. Mas se eu estiver respondendo e achar mais alguma coisinha, eu chamo vocês, corrigimos, e aí a gente... Vocês têm o meu... Eu vou ter que passar o meu WhatsApp para vocês passarem o link pelo WhatsApp direto. Eu tenho. Tu tem, Luana? Ah, a Luana tem. Tá. Me passa pelo WhatsApp direto, tá? Tá bom. Tá legal. Muito bem. É isto. Vamos para o grupo 3, deixa eu ver quem é que tá. Olha, a Natália apareceu. Há quanto tempo, Natália? Tudo bem? Te pediram socorro, assim, de última hora? Legal. Vamos para o grupo 3, Maria está aí. Eu não vi Douglas, não vi Rodrigo, não sei se chegaram depois. Pietra está aí, Ezequiel não também, né? O Ezequiel tá. Então, Douglas e Rodrigo que não estão. Estão me ouvindo, Ezequiel, Pietra e Maria? Boa noite, sim. Boa noite, sim, professor. Vamos para o de vocês, então? Já estão enxergando aí? Sim. Sim. Tudo bem aí com vocês? Tudo certo. Então tá, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que o de vocês está bem construído. Acho que tem poucas coisas aí para a gente ajustar. O que eu conversei com o grupo anterior, tá? Luana, Israel e Márcio, vale o que eu falei para o grupo 1, vale para vocês também. Se quiserem acompanhar as observações que eu vou fazer para o grupo 3, para os próximos grupos, tudo bem. Se vocês já quiserem ir trabalhando nestas alterações, nesses ajustes, fiquem à vontade. Vocês é que sabem. Acho que já deu para a gente compreender assim o propósito. Tudo a gente tem que ter sempre em mente quando está elaborando o questionário, ter em mente que nós estamos tentando descobrir, identificar características do comportamento das pessoas com relação ao consumo de algum produto. Então, o consumo, né, de internet, o consumo de combustíveis, que foi o outro grupo, o consumo de carne, que vai ser esse grupo. Então, nós precisamos fazer perguntas para entender o quanto as pessoas vão modificando o seu comportamento de compra, o seu comportamento de consumo, a partir de situações variadas, seja com relação ao preço que está variando, como a gente viu ali nos combustíveis. Agora, a questão da carne, né, vai entrar também a questão do meio ambiente, enfim, vão entrar uma série de elementos, vai entrar também o próprio preço da carne, que está muito elevada, mas sempre pensando, eu preciso entender o comportamento das pessoas diante destas variáveis nesse segmento que eu escolhi, que é carne, que é combustíveis, que é internet, seja lá o que for. Tá? Essa é a ideia. Então, se o grupo quer ir fazendo já esses ajustes, para depois me passar o link e disparar a pesquisa, vocês é que sabem. Agora, se quiserem assistir a apresentação do próximo aqui, que também está muito boa, para ver se tem mais alguma ideia de pergunta e tal, vocês fiquem à vontade, tá bem? Então vamos começar a trabalhar agora com o grupo 3. Antes o professor vai beber uma aguinha. Foi. Então, pesquisa de mercado sobre os hábitos de consumo de carne. Ótimo. Já anunciam o que está por vir. Este formulário faz parte, mas vocês já dispararam, eu nem vou corrigir. Já vi aqui que está cheio de respostas. O que eu vou fazer observações? Sim, quando o Rodrigo colocou lá no aula, professor, tu já tinha nos ajudado. E eu já tinha, mas eu já tinha validado? Eu não me lembro. Eu mandei áudio para o Rodrigo, né? Eu mandei por áudio as observações, né? Isso.
Tá, então deixa eu ver. Agora nem adianta eu fazer alguma observação, mas eu acho que ele já estava bem construído e eu fiz algumas observações e acho que deve estar... Ok, vamos ver. Rapidinho. Até para os outros grupos acompanharem também, acho que é importante... Bom, agora já era, né? Mas era importante ter aqui uma descrição, mas tudo bem. Qual sua faixa etária? Ok, gênero, ok. Vocês, este grupo, diferente dos grupos anteriores, decidiu incluir a renda familiar, tá bem. Então, né, vão fazer uma análise também econômica. Atenção, para as pessoas que são vegetarianas ou veganas, gostaríamos de deixar claro que sabemos a diferença, porém deixamos em uma mesma opção as duas hipóteses, pois o assunto aqui é sobre o consumo alimentício do produto. Você se considera consumidor, isso aqui é outra sessão já, né? Você se considera consumidor de carnes? Sim, sou bastante consumidor de carnes. Vai para a sessão seguinte. Sim, mas de forma moderada. Vai para a próxima sessão. Sim, mas com pouquíssima frequência. Vai para a próxima sessão. Não, pois sou vegetariano vegano. Vai para uma outra sessão. Viram? Os grupos que estão assistindo aqui, é isso que eu me referia agora há pouco. As perguntas que encaminham para posições diferentes no formulário. As 3 primeiras, ele encaminha para uma sequência que vai tratar do consumo de carne. E esta última trata de pessoas que não consomem carne, portanto, são outras perguntas. Legal. Qual tipo de carne você mais consome? Aqui não precisaria, né? Porque, a princípio, os vegetarianos e veganos nem vêm para essa sessão aqui, imagino eu. Porque os vegetarianos aqui, ó, vão para a sessão 2. Com que frequência você consome carne? 1 vez, 2 vezes, 3 a 4, 5 a 6, 7 vezes. Em uma escala de 1 a 5, quão importante você julga o preço que paga na hora da compra? Você possui alguma preferência de local ao comprar carne? Se sim, qual? Açougue, essa aqui eu tinha local mais próximo de minha residência, não possui preferência de local. Tá. Quão importante você julga o aspecto da qualidade visual, que engloba a apresentação e o aspecto da carne para uma eventual compra do produto? A qualidade gustativa, a qualidade nutritiva, a qualidade higiênico-sanitária, aquelas que você julga que o processo de produção causa mais prejuízo ao meio ambiente, com escolhas múltiplas. Você daria preferência ao consumo de carnes produzidas com menos impacto ambiental, ainda que seja de maior preço? Sim, não, talvez. Você trocaria o consumo de carne convencional, vinda do animal, por uma proteína alternativa, como a carne vegetal, se o sabor, textura e valor nutritivo for igual ou semelhante? Trocaria, talvez, dependeria do preço. Trocaria independente do preço. Aqui ficou... Essa aqui eu faria uma observação, mas agora já era, né? Mas vejam, só para registro. Trocaria sem problema algum e trocaria independente do preço. Qual é a diferença delas? Acho que não, preço não tem a ver, né, com... Não, porque eu trocaria sem problema algum, tá? Sim. Ou seja, inclusive o preço. Trocaria sem problema algum, inclui o preço, né? Porque o preço poderia ser um problema. Mas se eu digo que eu troco sem problema algum, é sem qualquer tipo de problema, incluindo o preço. Então não precisaria tratar do preço aqui. Mas tudo bem. Só que, né, não precisaria, mas tudo bem. Não trocaria, pois prefiro a carne tradicional. Ok. Com a evolução da tecnologia, a carne em laboratório, produzida através das fibras do animal, tirando apenas as células-tronco e diminuindo consideravelmente a quantidade de animais abatidos, vem ganhando notoriedade recentemente. Com a evolução desse método de produção, você estaria disposto a experimentar? Tá, isso eu me lembro que mudou alguma coisa, mas ficou bem. Sim ou não? Esta pergunta aqui, eu só estou preocupado com a questão das sessões aqui, viu? Porque essa pergunta eu lembro que era, inclusive, para ser feita para os veganos.
Essa aqui era para os veganos, e ela está na seção, não sei se ela não está na seção... Se ela não está na seção dos que consomem carne, né? Mas, enfim. Ó, porque aqui, só se ela repete aqui. Ah, diz aqui, ó, se fosse possível hoje essa troca de carne convencional para uma 100% feita em laboratório, onde ela tivesse o sabor, textura, tá, ela está aqui de novo. Faria você consumir carne em sua refeição? Sim, não, talvez. Perfeito. Quão importante você julga o processo de uma carne feita em laboratório e não mais do animal abatido? Existem empresas que estão se especializando em produção de carne. Você acredita que esse meio de produção pode reduzir o abatimento, se não total, quase zero? Tá. Muito bem, grupo. Também não tem muito que eu... Né? Mas eu já tinha feito as observações e acho que está tudo tranquilo. Olha aí, eu já tenho 195 respostas. Muito bom. Muito bem. Legal. Um pouquinho mais de mulheres respondendo. Renda. Predomina de 1 a 3 e depois de 3 a 5. Sim, sou bastante consumidor de carne, 60%, 30% de forma moderada, pouquíssima frequência, 7%, e um percentual bem pequeno de vegetarianos, hein? Interessante, achei que a gente ia ter um pouquinho mais aqui de vegetarianos. Ainda, olha, aves como está ganhando, né? Aves, como está ganhando espaço. E a suína, como tem pouco consumo, a carne suína. Legal. Muito bom, tá ficando bacana. Ótimo. Não tenho mais observações. Deixa eu ver aqui se tem alguém do grupo 4. Deixa eu parar a apresentação. Sim, estou aqui, professor Guilherme. Ó, Guilherme, e aí? Guilherme, eu não recebi o questionário de vocês, por isso que eu nem abri ali. Sim, nós fizemos, mas não mandamos para o senhor ainda. Tá. E tu Eu quer tenho ele aqui, apresentar posso aqui? te mandar. Posso apresentar também. Quem ele sabe tá eu bem... interrompo aqui, tu apresenta, ou enfim, verbalmente ou visualmente, para a gente conversar um pouquinho, talvez tirar algumas dúvidas de vocês. Não, e posso depois... apresentar aqui. Tá, e Karina, tá por aí? Karina, Vinícius, do grupo 5 tem alguém? Bom, então eu encerro aqui a apresentação. Guilherme, tu faz aí as tuas projeções, enfim, para a gente conversar um pouquinho sobre as tuas apresentações. Deixa eu botar aqui. Tá aparecendo, tá abrindo. Guilherme e os colegas, como é que tá aí o contato com os colegas do grupo? Olha, hoje o pessoal estava numa dúvida se ia ter aula ou não. E aí até coloquei no grupo ali que a gente estava em aula, né? Uhum. Mas ninguém comentou nada. Mas eles silenciaram, fizeram que não viram. Ah, se eu responder eu vou ter que ir para a aula, então deixa quieto. Deixa. Pois é. Mas assim, prof... Flávia, não foi só tu que imaginou que não tinha aula, Flávia. Fica tranquilo. Vamos lá, Guilherme. Mas ele tá... A gente não colocou nenhuma introdução ainda ali, a gente tá obrigatório, né? Tá. Quem fez foi a colega Tanise, até aquela que digitou e fez, enfim, a gente estava conversando no grupo e ela que colocou na plataforma. Tá. Mas eu vou ir passando aqui. Vamos lá. Então, perfil, gênero, e depois idade, escalas 18 a 30, 31 a 45, 46 a 55, 56 a 65, acima de 65. Deixa eu ver, vocês é shampoo, é isso? Na verdade, é em barra. Shampoo e condicionador em barra. Shampoo e condicionador em barra. Eu acho que tu nem conhece, viu? Pela minha pergunta, tu já percebeu que eu não sou consumidor, né? Eu acho que... Mas tu conhecia? Não. Vamos lá. Vamos ver, então. Tá, a renda, vamos jogar. Em média, qual a sua renda mensal? Acho que aí nós temos que botar, como na anterior, faixas, tá? Faixas? Tu podia colocar assim, em média, qual a sua renda mensal?
vamos botar assim, até 2 salários mínimos. Tá. A primeira faixa. Acima de 2, até 5 salários mínimos. A terceira faixa, acima de 5, até 10 salários mínimos. E a última faixa, acima de 10 salários mínimos. Bota 4 grandes categorias aí e fica bem. Tá. Pegou? Até Peguei, 2, eu tô fazendo 2 a 5. observações. Isso, 2 a 5, 5 a 10, acima de 10. Vamos adiante. Você já ouviu falar sobre shampoo e condicionador em barra? Sim, já vi vender em mercado ou farmácias. Sim, já vi em anúncios em minhas redes sociais. Sim, já ouvi, né? Tem que ser na primeira pessoa como tá as anteriores. Já ouvi pessoas falando sobre. Não, nunca ouvi, mas gostaria de conhecer o produto. Não, nunca ouvi e não me interesso em conhecer o produto. Tá bem. Acho que tá bem. Sim, já vi vender. Você já ouviu falar sobre shampoo e condicionador? Tá. Por enquanto não tem nem. Tu não quer saber, tu só quer saber se ele já ouviu falar e ele pode já ser um consumidor, inclusive, né? Mas por enquanto não quer saber isso, é isso? Tu vai diferenciar assim as perguntas para quem já consome ou não tem pergunta para quem? A princípio não teriam diferença, mas dá para abrir se for algo que, né, para ter uma amostra maior também, né? Sim, porque por enquanto, pelo que as pessoas estão respondendo aqui, eu não sei se ele consome ou não. Sim. Né? Sim, eu já vi, eu conheço e tal. Tá, mas tu consome? Não sei. Mas vamos adiante. Vamos para a quinta. Qualquer coisa a gente inclui uma depois. Tem algumas outras ali que eu vi que tem alguma questão de gramática, tá? Mas isso a gente vai mudar tudo, a gente vai revisar exatamente certinho. Não estou te ouvindo, professor. Eu vou me tornar um usuário agora de shampoo em barra para poder responder a pesquisa, tá? Vamos lá. Você compraria este produto? Sim, compraria para fazer um teste e ver se eu gosto. Sim, compraria. A Natália usa, já vai ser a primeira a responder. Sim, compraria pela razão de ser um produto diferente, mas mais sustentável. Estou sempre aberto, né? Tá aberto para testar produtos novos e diferentes. Não, eu já tenho uma marca que sempre uso e não vejo o porquê de comprar outra. Não acho que esse produto é diferente demais para eu me adaptar. Pois é. Sim, compraria para fazer um teste e ver se eu gosto. Sim, compraria. É que eu estou pensando que algumas ali podem ser... Uma não exclui a outra. Porque, por exemplo, eu posso concordar com a primeira, eu posso também concordar com a segunda, e eu posso também concordar com a terceira. Eu compraria para fazer um teste, porque ele é um produto diferente e sustentável, porque eu estou sempre aberto para testar produtos novos. Então, todas as três podem ser justificativas para eu comprar esse produto. E agora? O que eu assinalo? Né? Eu poderia colocar não, sim ou não, e aí a pessoa responder embaixo alguma coisa? Eu estou pensando se talvez não fosse interessante tu separar estas afirmações que fala em sustentabilidade, que fala em dificuldade de adaptação, que fala em medo de fazer, e botar assim como o outro grupo fez, concordo totalmente, concordo parcialmente. Aí a gente ir testando o comportamento das pessoas, as percepções das pessoas, pelo nível de concordância. Só que aí tu abriria. É uma possibilidade. Vamos um pouquinho mais adiante para depois a gente voltar nessa questão 5. Até vou anotar aqui, 5 voltar.
Aí você diariamente procura consumir produtos mais sustentáveis? Bom, aqui comportamento com relação à sustentabilidade. Sim, com produtos de beleza e utensílios domésticos. Sim, tenho tentado consumir mais produtos sustentáveis. Não, nunca tive um interesse sobre o assunto. Já tentei, mas não me adaptei. Depende do produto. Veja que aqui, mais uma vez, eu posso concordar com 3 afirmações, pelo menos. Eu posso, diariamente procura consumir produtos mais sustentáveis? Eu posso responder sim, com produtos de beleza e utensílios domésticos. Sim, eu tenho tentado consumir mais produtos sustentáveis, mas depende do produto. Alguns não. Então, eu poderia responder 3. Acho que tem que desdobrar isso aí de forma diferente, fazer... Estou pensando nesta 5 e 6 aí, a gente abrir afirmações, escrever uma afirmação, no formato de uma afirmação. Por exemplo, eu tenho uma preocupação crescente em termos de consumo de produtos, né, sei lá, de determinada natureza e tal, que apresentem, né, uma linha voltada à sustentabilidade, ou eu tenho uma preocupação crescente com produtos da linha verde, ou eu, não sei, alguma coisa assim, e aí as respostas, concordo plenamente, discordo totalmente e tal. Acho que tem que abrir, viu? Acho que tem que abrir. Porque ficam muitas opções aqui que eu posso... assim como nas 5, as 5 também, eu posso responder as 2 últimas. Não, eu já tenho uma marca. E não, eu acho que esse produto é diferente demais. Eu concordo com essas 2 aqui e qual que eu assinalo agora? Tá. Então, eu acho que tem que desdobrar isso aqui, tá? Em afirmações. Posso depois ajudar vocês a fazer essas afirmações. Vamos adiante? Você se considera uma pessoa sustentável? Essa aí nós podemos... É uma pergunta que pode estar... Vai sair daquelas outras ali afirmações. 8. Em algum momento você deixou de comprar um produto mais sustentável porque estava mais caro que os outros produtos não sustentáveis? Aqui também, Guilherme, nós vamos fazer em formato de afirmação, né? Exemplo, não é que vai ser isso. Um dos motivos de eu abrir mão de produtos que eu percebo, né, identifico como produtos verdes, produtos, né, que se preocupam com o meio ambiente, ou produtos sustentáveis, uma das razões é o fato de eles terem preços mais elevados. Ponto. Isso é uma afirmação, né? Um dos motivos que ainda não me levaram a consumir determinados produtos tidos como sustentáveis é o fato de, normalmente, eles terem um preço mais elevado. Ponto. Concordo plenamente, concordo parcialmente, discordo parcialmente. Tal. Entendeu? Eu acho que é isso que nós vamos fazer nessas questões aí. E se ficou para 5, 6 e 8, né? Isso. A 5, 6, 7 e 8. A 7 também vai entrar. Tá. Tudo isso que está nelas, estas respostas, e até nas perguntas e nas respostas, nós vamos transformar isso tudo para afirmações, e as respostas, as opções de resposta vão ser sempre as mesmas. Um padrão, assim, de concordância ou não. Tá. Vamos ver a 9. A 9 nós vamos tirar, tá? Mas ela ainda está nessa pesquisa. E não tem nenhum... Mora sozinho, paga suas contas com sua própria renda. A 10ª, antes que depois, a 9, a nona, se vocês acham que isso é um perfil importante, é uma característica de perfil importante a saber. Aí vocês vão jogar lá para o início, né? Estão falando de idade, estão falando de gênero. Mas eu quero saber se a pessoa que mora sozinha tem um comportamento diferente de pessoas que são, né,
Sim, provavelmente depois da renda ali. Que estão numa condição de dependência e tal, se tem um comportamento diferente ou não. Aí, se vocês acham que é interessante saber isso, joga lá para cima. É perfil. Ela não é de Sim, porque comportamento. são produtos mais caros, Zé. E a última, a mesma coisa que eu falei para o grupo anterior, né? Em uma escala de 1 a 10, ou de 0 a 10, né? Onde 0 é totalmente improvável e 10 muito, né? Extremamente provável, qual a probabilidade de você indicar este produto para outra pessoa? Mas, Guilherme, as pessoas que estão respondendo esse questionário, algumas não são consumidoras. Eu, por exemplo, né, lá em cima já disse que não. Como é que eu vou recomendar um produto que eu não sou consumidor? Então, tem que ter uma pergunta lá em cima que vai separar o joio do trigo. Olha, se tu é consumidor, eu tenho algumas perguntas para ti. Se tu não é consumidor, eu tenho outras perguntas para ti. E tu joga elas em sessões diferentes, como a gente viu no grupo anterior. Tá. Essa tem que ter. E lá no início, né? Quer dizer, tu pergunta se ele conhece, mas antes de perguntar se ele conhece, tu tem que perguntar se ele é consumidor. Tá. Né? Por exemplo, aqui, a Natália diz que é consumidora. Você, sim, sou consumidora. Manda a Natália direto já para responder algumas questões ali específicas do produto, da qualidade, como é que ela descobriu e tal. Acho que tem um conjunto de perguntas interessantes, mas muito apropriadas para quem já conhece e consome. Uhum. E aí tem o Jefferson que não sabe o que é. Bom, ele respondeu não e eu vou fazer outras perguntas. Escuta, tu tem interesse em experimentar? Tu estaria disposto? Tu te preocupa? Se tu soubesse que esse tipo de produto é um produto, né, que tem peculiaridades e características muito focadas na preservação do meio ambiente e tal, tu estaria disposto a trocar o teu consumo? Tal? Bom, então é um outro conjunto. Aí nós vamos saber o comportamento das pessoas, né, e a predisposição em experimentar, e vão saber também o comportamento das pessoas que já utilizam, o porquê que elas utilizam, quais são os elementos assim que mais preocupam elas e tal. Então, acho que tem que fazer essa divisão. A primeira seria se a pessoa conhece ou não. E daí a gente abriria, no caso, dois caminhos. Primeiro tu pergunta se consome, se é consumidora. Tá. E essas mesmas porque daí dividiria, né? Dividiria. É consumidora, vai para um lado. Não é consumidora, tu pergunta se... Aí tu vai perguntar se ela já ouviu falar ou não. Mas mesmo não tendo ouvido falar, tu vai fazer algumas afirmações, explicando o que é e tal, e perguntando, tá? Tu estaria disposto se um produto fosse assim, se fosse desta forma e tal? Tá bom. E aí a gente vai ter dois grupos de pessoas respondendo. O grupo das pessoas que já utilizam e o grupo das pessoas que não utilizam. Tá bom. Entendido. Certo. Natália, é bom esse produto, Natália? Ele convence aí. Explica como é que funciona isso. Olha ali, ó. Tá brilhoso o cabelo dela, viu? Tá, mas como é que é? Eu não sei mesmo, não conheço. Ele é tipo um sabonete, daí ele vem em barra, do tamanho de um sabonete. Aí tu molha no banho, molha o cabelo, esfrega um pouquinho e depois faz espuma. É um sabonete, então. Formato é como se fosse um sabonete, só que é um produto específico para cabelo, mas o formato é igual um sabonete. Mas e tu utiliza ele pelo resultado, pela qualidade do cabelo? Ou pelo produto em si? Não, eu comecei a usar pelo apelo ecológico, pela questão da água, da embalagem plástica e tudo mais, para reduzir. E o resultado foi Daí também... meu produto é bom também, então dá para continuar usando. Entendi. Muito bem. Fiquei curioso, vou tentar descobrir isso aí. Tem a venda nas melhores casas do ramo? Na internet. Pela internet. Isso eu não encontro assim na farmácia? Não? Então tá. Guilherme, alguma dúvida? Assim, ó, vocês têm trabalho, hein? Tu chama o grupo, faz essas alterações, tu viu que vocês vão ter que entender ali certinho como é que faz para direcionar para sessões distintas.
Tá. Então, dependendo da resposta, cada resposta, quando tu está cadastrando a resposta, tem os pontinhos à direita, ali as opções. Ir para outra sessão, se ele assinalar aquela resposta ou não. Então, ali tu vai dar o indicativo. Tu abre outras sessões, né? E aí tu vai dizer, olha, se ele responder não aqui, vai para a sessão 2, que é um conjunto de perguntas. As perguntas para as pessoas que consomem. E tu abre outra sessão e já cadastra também perguntas das pessoas que não consomem. E aí depois tu bota essa pergunta lá em cima, né, onde tu vai encaminhar. Se ele respondeu não, vem para cá. Se respondeu sim, vem para lá. Tá. Sim, já vou colocar no grupo aqui após a aula. Isto. Eu já fiz algumas anotações. Vocês do grupo, alguém tem o meu celular? Não, eu não tenho, pelo menos. Eu não... Então, deixa eu botar aqui. Porque aí me manda por link, porque agora corremos contra o tempo. Tá. Apesar de eu ter estendido o prazo, corremos contra o tempo. Para finalizar logo e começar a disparar. Mas não disparem antes de eu ter validado o trabalho. Sim, tá? pode deixar. Uhum. Muito bem, deixa eu ver. Pode parar de apresentar, Guilherme? Estamos aqui com Márcio, Ezequiel, Maria, Luana, Israel e o Guilherme. E, obviamente, Natália e Flávio. Vocês que estão na sala ainda, têm alguma dúvida com relação à pesquisa? Vamos utilizar o restante da noite agora, vocês, para finalizarem, arredondarem, corrigirem e me enviarem. Né? Aí eu dou uma olhada e já autorizo, já libero para vocês dispararem. Sempre, exceto o grupo 3, que já tinha feito isso e já disparou, todos os outros têm que ter o meu ok, tá? Antes de disparar. Se tem mais alguma dúvida, por favor, caso contrário, a gente vai encaminhando aí para o final da aula. Alguma dúvida? Márcio, como é que tá? Tranquilo? Tudo bem? Tu tá com a Luana e o Israel, né? Bom, Luana e Israel estão na sala aqui ainda. O que me conta, Márcio? Ele tá falando que não ficou nenhuma dúvida, só tá comentando o evento de substituição da intérprete aqui hoje, que ele não sabia, mas ele disse que acontece problemas na internet, conexão, comunicação. Sim. Assim, ó, ele perdeu o início. Isso que eu fiz com este grupo agora, isso que eu fiz com o grupo 2, que é o grupo do Márcio, né, e o grupo 3, mas mais especificamente com o grupo 2, foi o que ele perdeu no início quando eu estava falando do grupo 1. Eu estava fazendo ajustes nas perguntas que o grupo 1 tinha elaborado. Então, assim, felizmente vocês chegaram quando eu comecei a analisar o grupo dele. Né? Então, daí né, eu comecei a trabalhar nas questões dele ali, e aí vocês já estavam aqui, então eu acho que não teve prejuízo maior. Tá bem? Muito bem. Maria, Ezequiel, Israel, Luana, tudo certo? Eles devem estar no outro link. Nem me ouvem. Mas é isso. Qualquer coisa, segue o ambiente aula à disposição. Fico disponível também pelo WhatsApp para me passarem o link dos questionários. Tá? E a partir de agora, então, se reúnam por grupos para finalizar essa pesquisa e a gente disparar logo. Reforço, ao invés da próxima aula, as apresentações, vai ficar para depois do feriado de 20 de setembro. As apresentações seriam na semana que vem. Ficou um tempo muito curto para vocês aplicarem pesquisa, tabular, montar a apresentação. Então, vamos dar um pouquinho mais de tempo. Não é a semana que vem, depois vem o feriado.
E no dia 27, aí sim, todo mundo apresenta. Tá ok? Tá ok, tá certinho. Eu vou colocar a nova data também no grupo lá já. 27 daí. Isso aí. Então tá, tô encerrando a gravação aqui.